Boa tarde a todos. Mais um Café com a NER. Para nós é um prazer receber o professor Alan Rocha de Souza. Ele é presidente e diretor científico do Instituto Brasileiro de Direitos Autorais, professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, PPED, no Instituto de Economia da UFRG, no curso de Direito no Instituto Três Rios, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no curso de pós-graduação Lato Sensu em Propriedade Intelectual da PUC Rio de Janeiro, pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Propietas, doutor em Direito Civil na UERJ, advogado e consultor jurídico, que é pouco que é mais. O cara, quem me indicou o professor doutor Alan Rocha de Souza foi a Marina Pita da SECOM. Ela falou: Regina, se você quer um cara que entende tudo de direito autoral nesse país, chama o Alan. Enfim, aí eu chamei o Alan, e ele aceitou com o maior prazer. Então, em nome da ANER, em nome dos associados, em nome das pessoas aqui presentes, eu agradeço demais a sua presença. Tenho certeza que será de grande valia tudo que nós vamos ouvir. E, enfim, professor, muito obrigada. A palavra é sua, tá? Fique à vontade. Em primeiro lugar, muito obrigado. Diminuir um pouco esses elogios, agradeço muito esses elogios, mas eu sou, acima de tudo, professor, tá? Independente dos vários lugares, que mostra que o professor tem que dar aula em um monte de lugar, né? Então, esse aí é só um exemplo dos vários lugares, por causa da própria profissão, né, que nós temos. Infelizmente, eu não venho trazer a vocês nenhuma solução para nenhum dos problemas com os quais vocês estão intrigados. Eu também estou intrigado com eles. Talvez eu traga mais problemas, mas a solução, espero que a gente construa ela junto. Inclusive, a solução para esses dilemas, ela vai ter necessariamente que ser construída coletivamente e conjuntamente, através não só dos vários interesses, mas dos vários grupos dentro de uma mesma atividade e aqueles com os quais esses grupos dialogam. Então, esse é um problema que, obviamente, ele é uma questão que chegou a gente muito de repente. Faz exatamente 2 anos que o ChatGPT foi lançado publicamente, agora em novembro, né? E foi a partir daí que, na verdade, nós nos demos conta, nós, a sociedade, nós nos demos conta do seu alcance e do seu potencial impacto, tá? Mas, para a gente voltar um pouquinho atrás, os direitos autorais, e obviamente vocês já sabem, mas enfim, só para a gente ter um início, o que ele de fato protege? O que ele quer? Qual é o escopo dessa proteção? O que se protege com os direitos autorais são as expressões. Então, o que eu estou ali protegendo, o que é abarcado por essa proteção, é muito a forma como eu apresento qualquer que seja o conteúdo. Seja uma ideia, um conceito, qualquer que seja, nem a ideia, nem o conceito, nenhuma abstração é protegida por direitos autorais. Na verdade, a proteção só existe na medida que eu dou forma àquela ideia, àquele conceito, enfim, o que quer que esteja sendo elaborado. E o mais importante, não é só é a forma como aquela expressão é colocada no mundo. Tá? Isso aqui é protegido por direitos autorais. Esse aqui é o cercadinho que se faz a partir com o que chamamos de direitos autorais. Obviamente, nesse processo, essa expressão nunca foi unânime que tipo de expressão entra ou não entra no que eu chamo no cercadinho de direitos autorais. Originalmente, inicialmente, os direitos autorais foram construídos a partir da proteção ao texto. Afinal de contas, ele veio no século XVIII. Na verdade, se a gente pegar lá atrás, a gente pode ver que ele iniciaria no século... Os primórdios, eu diria, a história inicial dos direitos autorais começa justamente com a proteção dos editores. Né? E começa isso no século XV. Então, esse foi o primeiro resquícios, ou primeiros elementos que tiveram, os primeiros elementos jurídicos que eventualmente foram transformados em direitos autorais. E o que ele continha? Ele continha um período de exclusividade temporária. E por que isso? Justamente para evitar, no caso,
proteger o investimento e evitar uma concorrência. Tá? Então, originalmente, o autor, o criador ou a pessoa humana cuja expressão virá a ser protegida por direitos autorais não era qualificado como seu titular, como seu detentor. Então, nós começamos justamente com uma proteção à indústria em razão do investimento, principalmente feito no papel, nos tipos gráficos e na comercialização. Tá? Apenas no século XVIII houve uma inversão dessa ordem, até pela ascensão do individualismo, o papel do ser humano, da pessoa na sociedade do século XVIII e XIX foi alterado com relação à sociedade, então uma valoração maior da pessoa, e eventualmente a gente chega em Kant, que defende justamente que aquele discurso, aquele texto na verdade, uma expressão da visão de mundo e da personalidade dessa pessoa que assim se expressou. Então, o que nós temos de início da proteção é o texto. Tá? É a forma como aquele texto vem ao mundo para se tornar perceptível pelo outro. No decorrer da sua história desde então, agora só um pouquinho antes, voltando um pouco atrás, apesar de não existir uma proteção jurídica, e não existia proteção jurídica porque não havia interesse econômico e tal, os elementos de autoria e até de plágio já estavam presentes desde a Grécia. Tá? No direito romano, nós tínhamos alguns resquícios disso, mas, por exemplo, o conceito de quem era autor, de o autor enquanto originador, enquanto criador daquilo, já existia no teatro grego desde então, entre os filósofos gregos, havia, inclusive, uma ação de injúria contra quem se apossasse de um determinado texto como se fosse seu, que é o que hoje nós chamamos de plágio. Obviamente, não havia essa figura como nós concebemos de autoria, e nem de plágio, nem a proteção, porque não havia uma possibilidade econômica. Então, não havia uma demanda econômica para que houvesse uma regulação jurídica que atribuísse essa proteção. Isso veio acontecer inicialmente no século XV, a partir da reinvenção da prensa e do papel. Eu digo reinvenção, porque, obviamente, a Europa gosta de dizer que ela inventou, mas, na verdade, tanto a prensa quanto o papel já existia na China já há muito tempo atrás, mas também não havia uma possibilidade, essa inovação já existia, mas não havia um contexto social onde essa inovação pudesse ser integrada à vida e ao dia a dia. Então, ela não teve frutos, ela não se desenvolveu, ela não entrou na sociedade. Bom, isso é muito importante, porque esse momento de inovação no século XV, na verdade, do século XV, ele trouxe elementos técnicos, por exemplo, os tipos móveis de Gutenberg, famosos, também o papel, que também não adiantaria nada, mas também um processo, foi resultado de um processo contínuo de alfabetização da população, e, portanto, uma maior demanda por livros e por esse material. Então, é a partir também desse contexto social que essas inovações se encaixaram, justamente neste encaixe que aí nós vemos essa inovação sendo absorvida pela sociedade e aí avançando, tendo um impacto econômico, com a produção de livros e assim por diante. Tá? Os direitos autorais continuaram sofrendo os impactos e relacionando com a inovação tecnológica, com as mudanças tecnológicas ao longo da sua história. Então, enfrentar as questões das transformações tecnológicas é parte dos direitos autorais. Ele, inclusive, existem em razão dessas inovações tecnológicas, então, foram aproveitadas e se tornaram uma base para criar, na verdade, o que veio a ser a indústria cultural. Tá? Bom, ao longo do século XIX, primeiro eram só livros, só textos de romance. Então, os direitos autorais foram pensados para... eu gosto muito de livros ainda, né? Eu sou do tempo que lê livros, quem lê livros e gosta de livros. Mas a ideia dos direitos autorais foi pensada para uma obra, um autor. Então, era muito fácil você identificar, olha, esse é o autor dessa obra, portanto, essa é a proteção, que ele transfere total, parcialmente para o editor, que vai fazer a divulgação e assim por diante. Num segundo momento, por conta da imprensa até, os elementos gráficos passaram, que foram justamente os desenhos, pinturas e assim por diante, que hoje nós vemos nas revistas e assim por diante. Então, logo no segundo momento, após o texto literário,
nós temos esse outro elemento, que são os elementos gráficos que já apareciam na imprensa, cômicos e assim por diante. Voltando só um pouquinho atrás, a música era protegida não enquanto música, mas enquanto partitura, porque nós líamos música, nós não escutávamos música no século XVIII e XIX. Então, eles eram equiparados ao texto. O que aconteceu no final do século XIX? Eu estou fazendo essa regressão só para a gente chegar nesse novo desafio nosso tecnológico, essa essa inovação que se coloca como um desafio. No final do século XIX, nós tivemos várias outras transformações tecnológicas. Fotografia, a possibilidade de fixar. Fixar quer dizer gravar. Fotografia. O cinema, obviamente, que nada mais é do que uma imagem, um conjunto de imagens em movimento, mas também a possibilidade de você gravar a música, o fonograma. Tudo isso foi no final do século XIX. A partir desse momento, teve um grande embate, é o seguinte, isso aqui não é arte. Isso aqui não pode entrar dentro desse grupo de direitos autorais. Afinal, a gente protege o texto. A gente não quer proteção dessas outras formas de expressão. Mas aí a pintura já estava dentro, tanto é que a fotografia e o cinema demoraram a ser reconhecidos como obras autorais, porque eles demoraram a ser reconhecidos como obras artísticas. Tá? Ao mesmo tempo, no advento do cinema, havia todo e também do fonograma, que é os sons gravados, no caso da música, havia uma rejeição e uma reação muito grande pelo medo de perda de empregos e de possibilidades. Tanto os músicos tocavam nas orquestras e assim por diante, iriam ser substituídos pelas gravações, esse era o medo, como os artistas de teatro seriam substituídos pela imagem gravada. Então, esse receio também acompanha as inovações tecnológicas que impactam os direitos autorais. Então, elas não são novidades. Então, eu acho muito importante, quando nós formos lidar com esse novo, qualquer nova tecnologia, que a gente entenda esse processo. E, claro, isso continuou com o rádio, depois a TV, e assim foi. Ainda assim estamos no mundo analógico. E aí é muito importante a gente observar que é a partir do reconhecimento de uma obra enquanto expressão artística que se define essa categoria de proteção e que se identifica um autor para os direitos autorais, e não o contrário. Você só é autor a partir do momento que você cria uma obra protegida por direitos autorais, e não o contrário. Então, na verdade, a existência de uma expressão protegível ou protegida por direitos autorais que assegura aquele ou aquela criadora ou aqueles o papel de autor, o papel social de autor nesse esquema todo. Tá? Bom, no século passado, no final do século passado, nós já vimos um processo de evolução tecnológica, de mudanças tecnológicas continuou e nós nos deparamos com o digital no meio dos anos 90. E causou um receio e uma ruptura, né, na forma de pensar, nos modelos de negócio e tudo mais. Havia um grande medo, não podemos esquecer que toda a estrutura da indústria cultural foi sempre baseada, até então, no controle do suporte. O que é o suporte? O suporte é o livro onde aquilo está impresso, é a revista onde aquele texto está impresso, ou aquela fotografia, ou aquela imagem, e assim por diante. O que se fazia? Eu controlava o suporte na medida em que aqui eu tenho o material, eu vou reproduzi-lo e eu vou controlar quantos são feitos nessa fábrica, qual o número de exemplares, para onde aquilo vai ser distribuído, comercializado, ou seja, toda a cadeia de comercialização. Então, havia isso, um controle do suporte. Com o digital, que já faz, ano que vem, em 2026, na verdade, que ficou público no Brasil, que a gente foi ter acesso público à internet, vão fazer 30 anos já, veio o digital. O que o digital fez? O digital trouxe alguns elementos. Isso é muito importante, porque, na verdade, a gente não resolveu o digital ainda da forma adequada e a gente já está vendo com já tem uma outra onda, uma outra tsunami aí vindo por aí. Bom, o que ele causou nos direitos autorais? Ele evaporou o suporte. Aquele controle do suporte, ele deixou de ser efetivo. Eu deixei de depender tanto a pessoa para ter acesso, como aquela obra para ela circular, ela passou a circular por outros meios e aquele suporte deixou de ser o elemento relevante, o ponto de controle, o ponto de observação de toda a cadeia. Mas não só isso. Quando eu fiz isso, quando
nesse processo, eu também permiti que novos tipos de obra fossem criados. E aí a gente vai remeter ao século XIX, quando o cinema, a fotografia, foi permitido novas formas de expressão. O digital também permitiu novas formas de expressão. A arte digital é isso, que hoje a gente já reconhece e assim por diante. Novas formas de expressões artísticas. Mas esse também não é o único elemento de ruptura. Ele trouxe um outro elemento. Tá? Então, nós temos 3 elementos aí. Mais pessoas puderam ser autores, porque elas não precisavam. Eu poderia criar um blog. Tá? Não sou jornalista, se eu quisesse, poderia criar um blog. Muitos criados, a maioria muito ruim, mas, enfim, isso foi criado. Eu posso, hoje, com a própria tecnologia, aí a gente pegar não só o digital, todo mundo está tirando fotos acesso a uma câmera de qualidade e assim por diante. Tá? Bom, então, nós tivemos esses 3 elementos. A evaporação do suporte, que seria a digitalização, e, portanto, uma ruptura do modelo de negócio no controle do fluxo, não só da obra, mas do dinheiro que vem com a obra, do controle do acesso. Nós tivemos, com isso, novos tipos de expressões, que são as artes digitais, ou textos e conteúdos que já são feitos originalmente no ambiente digital, a partir daí. Novos autores, um influxo de novas criações, e, portanto, novos autores, novas obras. Bom, então, o mercado tradicional ele passou a concorrer não só com outros agentes do mercado tradicional, novas revistas, mas também com o conteúdo amador. Tá? A partir deste momento, a gente vê um exemplo no YouTube, os milhões de blogs que foram surgindo e assim por diante, voltando aos começos dos anos 2000. Então, nós temos aí uma ruptura do modelo de negócio, novas obras, novos autores e uma concorrência com o amador, que agora participa da produção de conteúdo, participa da produção de notícias. Agora nós sabemos que a maioria, enfim, uma produção de notícias falsas em grande volume atualmente, é o que nós vimos, mas, enfim, concorre com a atenção daquele leitor, daquele, enfim, usuário, daquele consumidor. E, por fim, um outro elemento então, este elemento de digitalização e a perda do controle do suporte aumentou o poder, mudou o poder de mãos para os usuários, que até então estavam dependentes daquilo que lhes era oferecido pelos canais oficiais. A partir do momento da digitalização, e isso a música foi o primeiro a enfrentar seriamente esse aspecto, né, até pela sua facilidade e o tamanho, o usuário passou a determinar que conteúdo ele quer receber. Isso é uma inversão do que ocorria, por exemplo, nos anos 80 e até uma parte substancial dos anos 90, onde eu conseguia ter acesso aos livros que estavam disponíveis na livraria, ou a música cujos CDs ou LPs eram vendidos nas lojas de disco, e que eram vendidos aqui no Brasil, que também significava não ter acesso a um conjunto de obras que não chegavam até aqui, vários filmes que eu gostaria de ver que não foram vistos então, ou músicas e assim por diante, tá? Bom, então esse foi o cenário, e aí as batalhas, as Digital Wars, Copyright Wars, tudo nos anos 2000, aí veio o Pirate Bay, até que nós chegamos ao streaming, né? Eu diria, pelo menos do meu ponto de vista, analógico ainda, que o livro, para mim, pelo menos, ainda não foi substituído pelo livro digital. Ainda há um prazer de ler o livro físico. Eu ainda compro revista, gente, ainda existe isso. Ainda assino para ter revista, porque, enfim, talvez pelo próprio hábito, espero que isso não vire uma coisa de nicho, mas eu acredito que esteja caminhando para isso. Bom, dito isso, não resolvemos o problema do digital, que, por exemplo, com compartilhamento infinito de notícias que dão trabalho e tem um custo a ser produzido, a ser editado e assim por diante. Então, isso aí no digital já havia essa disseminação desse conteúdo e a perda de controle sobre essa disseminação, e a perda de controle também quer dizer, em grande parte, uma perda de renda, porque era por meio do controle do suporte que eu obtinha aquela renda, a partir do digital, que eu não tenho esse controle, de quem tem acesso. Aí nós tivemos aí as assinaturas, os paywalls, e por aí vai.
de uma certa maneira, houve um ajuste do mercado, precisou se adaptar, e ainda não sem perdas, não sem alguns passos atrás em termos econômicos. Pois bem, agora nós temos a inteligência artificial, que é muito diferente, que ela muda geometria, ela aumenta as questões que nós vimos na digitalização, ela o traz num volume, numa potência maior. Em que sentido? Eu agora não só reproduzo, agora nós temos tecnologias que produzem, ou que, não posso nem dizer a palavra produzir, cujos produtos podem ser equiparados àquelas expressões que até então eram só humanas. Só nós poderíamos escrever, tirar, enfim, pintar, elaborar um quadro e assim por diante. Então, agora nós temos tecnologias que elas não só disseminam a obra, as obras que já são feitas e já existentes, mas elas também produzem resultados que são equiparados, eu não gosto de dizer porque não são obras de arte, mas que são equiparados às obras existentes, às obras feitas por humanos. E isso só veio a partir do ChatGPT. Até porque a IA já estava aí. Nós usamos a IA, inteligência artificial, já há bastante tempo. Os corretores todos, as traduções que nós fazemos e assim por diante. E para dar esse exemplo, só aproveitando, pegando o exemplo da tradução, a tradução, nós todos contribuímos para a existência dos aplicativos de tradução. Nós corrigimos e etc. Tanto é que o Google Translator hoje é muito melhor, o DeepL é uma ferramenta muito útil. O que aconteceu? Bom, o tradutor é autor também, tá? Para os direitos autorais, e, portanto, a tradução é protegida enquanto tal. Mas essa preocupação não foi trazida, de fato, ao debate político e público. Simplesmente as traduções, os programas, os sistemas começaram a fazer as traduções como? Obtendo essas traduções que já existiam e nós ajudando a corrigir. E aí nós treinamos esses sistemas que são de IA. Eles não são IA generativa, mas eles são sistemas de IA. Tá? Nós treinamos e nós usamos. Qual foi o efeito dessa inovação? Bom, acabou com a tradução oficial? Não, não acabou com a tradução oficial. Mas ela reduziu o seu escopo e ela mudou, obviamente, todo o mercado de tradução. Em alguns casos, positivo para a sociedade, em vários não tão positivo para os tradutores. O que aconteceu? Eu tinha estudado inglês desde cedo, então eu fazia vários biscates, fazendo pequenas traduções de coisa básica, aulas de inglês e etc., quando eu estava na faculdade ainda. Pois bem, esse tipo de atividade amadora, que obviamente minha tradução não era de níveis espetaculares, de nível 7, essas foram substituídas, essas acabaram. As traduções de qualidade, eficientes, aquelas que são nível 9, nível 8,5, 9, 10, essas continuaram a existir. São as traduções, essas ainda precisamos dos seres humanos qualificados e capacitados para tal. Então, esses grupos qualificados e tradutores mantiveram seus empregos, ou criaram novos empregos, eles até utilizam esses sistemas. Mas para toda a sociedade, isso passou, aquela tradução básica passou a ser desnecessária, traduzir um e-mail, fazer isso, aquilo, outro. Todos nós podemos fazer isso por meio de aplicativos. E mais ainda, isso é um efeito da tecnologia. Quando nós olharmos dos dois lados, tá? Tem um efeito da indústria cultural, mas também tem um efeito social importante. Nós hoje podemos, por conta dessas traduções, foram desenvolvidos inúmeros aplicativos que nos permitem hoje não só fazer as traduções banais, mas nos comunicarmos, sei lá, em cambodiano, que provavelmente nenhum de nós fala. Né? Talvez não tenhamos nenhuma noção do que seja como é escrito, por meio dos aplicativos. Eu posso ir para o Camboja, baixar o aplicativo, e ele vai conseguir traduzir razoavelmente bem e permitir uma comunicação onde não era possível, ou onde ela era necessariamente intermediada por algum tradutor, que aí tinha um custo de guia, disso e aquilo outro. O que a IA traz, além dela produzir este conteúdo equivalente? Ela traz todos aqueles, mantém os problemas do digital, mas agora ela traz uma outra concorrência. Além do trabalho da produção profissional, que é o que vocês fazem, que já concorre com a produção amadora,
que é aquela não necessariamente elaborada, mas que eu posso com edição, e agora nós vamos ter a concorrência, isso em todas as áreas culturais, inclusive na educação, onde eu milito, né? Teremos a concorrência das obras, digamos, as expressões sintéticas, que são aquelas feitas por sistemas de computador. Então, ampliou, não aumentou o número de pessoas que vai consumir, mas você ampliou, ou tem o potencial de ampliar substancialmente o que vai ser oferecido. E aí, bom, então isso aí já é um problema econômico sério, suficientemente sério para ser enfrentado. E aí nós temos aí agora um outro problema, que é o problema da substituição. E eu acho que esse é o ponto que efetivamente toca os autores, mas também os empresários de todas as áreas que são afetadas pelos direitos autorais. Tá? O que é essa substituição? Claro, para eu hoje fazer um site ou para eu fazer a capa de um livro, eu posso usar o Midjourney. Eu não preciso mais contratar necessariamente um design, que não vai ficar tão bom quanto o design, mas se é uma capa de um livro escolar ali, ou de apenas um documento que eu tenha feito para os meus alunos, ele fica bonito, fica melhor do que eu faria normalmente, e assim por diante, a um custo barato, mais acessível para todo mundo, e assim por diante, trabalhos escolares. Mas ele não dá essa qualidade. Mas ele gera uma substituição às pessoas que estão criando, mas eles também geram um impacto econômico para as empresas que estão ali estabelecidas, já pré-estabelecidas. Já tem um tempo que o jornalismo, como um todo, briga por uma questão dos links que vêm nas plataformas de busca, que dão um link, aí dão um resumo da notícia, e como nós sabemos, muita gente gosta de ler manchete apenas, e aí fica só naquela manchete, não necessariamente direciona esse tráfego para o site, para o ambiente digital, daquele ou daquela editora ou daquele ou daquela titular. Então, esse problema não veio com a IA. Ele já estava entre nós já pelo menos há uns 10 a 15 anos. Essa questão já se coloca. Tá? Qual é a maneira como os sites, os programas de busca impactam positivo ou negativamente o jornalismo e de que maneira eles podem ser usados para reforçar o papel do jornalismo e não ao contrário, retirar do tráfego e aí a receita e assim por diante. Esse problema já existe, já é um dilema não resolvido, né? Não de forma plena sendo resolvido. Há iniciativas, há tentativas de solução no Canadá, na Austrália e assim por diante, você criar um sistema de remuneração para os titulares e autores jornalistas, mas por enquanto, até onde eu sei, enquanto eu acompanho, nenhum deles efetivamente deu certo, porque o sistema como eles estão produzidos acabam sendo apropriados justamente por poucos grandes grupos editoriais. Tá? Isso aconteceu, por exemplo, no Canadá. Então, mesmo por meio de uma gestão coletiva, você acaba concentrando a renda e tem um efeito negativo na pluralidade de vozes, na diversidade de vozes, de conteúdos e assim por diante. Então, esse problema já está posto. Ele já estava posto antes da inteligência artificial. O que nós estamos vendo agora, e aí, digamos, o problema não é a inteligência artificial. O problema agora, ou o impacto maior, é a IA generativa, que é a inteligência artificial que gera esse texto, esse conteúdo, essa síntese, esse amarrar. Ela, sim, coloca um problema de fato diferente do que nós havíamos feito. Nós todos usamos, não me diz, nós usamos o Grammarly ou qualquer um desses corretores, seja de tradução, nós já usamos sistemas de IA, já estão aí, isso já é... O próprio Microsoft Word, aquela correção automática, que nem sempre é correta, tá? Mas ela também já é um sistema de IA, uma IA fraca, mas isso já é um sistema de IA. Né? E aí, com o advento da IA generativa e com o que nós estamos vendo, Eu vou lá, coloco uma pergunta, faço um prompt, que é uma elaboração, e vem uma resposta. Correta, incorreta, sempre imperfeita. Inclusive, esse é o tipo de perguntas que eu tenho feito aos meus alunos. Eu faço um prompt sobre aquele tema, e aí eu entrego para eles, porque eles vão usar o ChatGPT de qualquer maneira. Então, aqui, já está aqui, eu já usei o ChatGPT, está aqui a pergunta, agora você me diz o que está certo, o que está errado, o que está incompleto. E aí, de fato, você tem que parar e ver. E, é claro, todos eles chegam à conclusão de como é incompleto, como é insuficiente, como não é satisfatório. Para
nós que estamos querendo aprofundar o conteúdo e que sabemos que aquele conteúdo precisa de ser melhor elaborado. Mas não sei se a população como um todo está interessada nesse aprofundamento que nós desejamos oferecer. Eu acredito que boa parte vai ficar satisfeita com aquelas respostas superficiais, assim como boa parte da população gosta de ver manchete. No tempo que existia banca de jornal, eu lembro das figuras, das pessoas paradas em frente ao jornal, olhando as manchetes, que são as primeiras capas, né? Pessoas ficam satisfeitas com isso. Então, elas estarão se satisfazendo com essa entrega, com esse produto incompleto, insatisfatório, insuficiente, mas para os quais eles satisfaz e elas não conseguem ver, eu vejo a maioria das pessoas, além daquilo do que mais tem ali que pode ser extraído, ou quanto aquilo é imperfeito e assim por diante. Bom, e agora o que a gente faz? Por quê? Parte desse conteúdo é absorvido, principalmente, produção de fatos e notícias e elaboração de... E aí, quando eu estou falando, estou só falando dos fatos, não estou nem falando das análises e assim por diante. Esses fatos, em si, nenhum fato é protegido por direitos autorais. Dados e fatos não são protegidos. São situações da vida que não são protegidas e, aliás, não podem ser protegidos. O Acordo Tríplice impede que eles sejam protegidos. A questão é até que ponto é socialmente justo, para a gente pegar bem filosoficamente, que um sistema faça um scraping, pegue esses dados e fatos que foram elaborados e organizados e colocados a partir do trabalho intelectual e organizacional anterior e entreguem esse produto. Quer dizer, para eu poder dar alguma resposta, ainda que insatisfatória, por programas de IA, eu preciso fazer essa coleta de dados e informações mais ampla para que eu possa elaborar alguma coisa que pareça razoável. E aí é que é o ponto-chave. Esse é o ponto. Como que nós fazemos para impedir a ação predatória desses sistemas sobre os sistemas culturais vigentes? Que existem como sistemas culturais, as várias indústrias culturais, uma delas é de jornalismo, mas não só de jornalismo, de livros, enfim, de música e de audiovisual também. Mas, ao mesmo tempo, como que nós impedimos isso? Mas, ao mesmo tempo, nós permitimos o desenvolvimento dessas tecnologias que nós mesmos vamos usar. Vou dar um exemplo. Essas tecnologias são importantes para o combate, para o combate às fake news. Embora elas possam ser propagadores de fake news, elas também são importantes no combate das fake news. Então, qual é o uso que nós vamos dar a essas tecnologias e como nós vamos adequar a sua regulação? Porque a IA está aí, nós já usamos, e o problema da IA, e aí quase já terminando assim, a minha apresentação, o problema da IA não é a IA. São as pessoas que fazem a IA, que disponibilizam a IA, que usam a IA. Então, o problema continua sendo o mesmo, são as pessoas. A IA não tem sentimento, ela não é uma pessoa, ela não podemos reificá-la, ela é só um instrumento. Mais poderoso do que nós tínhamos anteriormente, mas o que nós estamos, quando a gente está regulando, a gente não está regulando a IA. A gente está regulando as pessoas que desenvolvem, disponibilizam, utilizam a IA. É isso que também nós temos que refocar, porque senão nós estaremos tentando combater uma tecnologia, e isso me parece, historicamente, é uma luta perdida, é uma guerra perdida. Ao contrário, nós temos que lutar contra. Como nós absorveremos e a enquadraremos de acordo com o que nós visualizamos que seja o modelo adequado de regulação, de convivência. Como nós vamos conviver com essa tecnologia? E aí, para a gente pegar uma tecnologia ainda mais básica, o próprio celular. Demorou, mas finalmente a discussão de celular na escola tomou um palco principal das discussões na educação infantil e adolescente. Mas olha só, é um telefone, é um celular, claro, que tem acesso à internet, etc. Então, o problema não é ele, o telefone. Nós usamos, precisamos, é ótimo. Se roubam o nosso celular, é um desastre, porque todas as informações estão ali. Tanto é que eles não querem mais roubar carteira, roubam o celular. Esse é um ponto importante hoje, né? Essa mudança do foco dos furtos, né? Só para exemplificar. Então, é como nós vamos... São as pessoas que usam aquela tecnologia que, na verdade, são os criadores dos problemas e também das soluções.
né? Entre as soluções possíveis que tem, claro, um dos modelos é o da União Europeia, mas não podemos e não devemos simplesmente transplantá-los, simplesmente copiá-los. Porque lá também é um modelo imperfeito, e nós devemos, ao contrário, aprender com eles o que deu errado. O que eles colocaram na sua legislação que não deu certo, porque ela já tem alguns anos, já dá para visualizar algumas coisas que podem ser feitas diferentes e que devemos fazer diferente, com base em quê? Com base no nosso mercado. E aí vem a pergunta, o que politicamente e socialmente nós queremos sustentar? O que vai ser sustentado? Queremos sustentar um ecossistema de produção de informações verificadas, verdadeiras, de qualidade e diversa? Eu creio que sim. Eu creio que esse deve ser um ideal do nosso país, da nossa república. Se vamos conseguir, eu não sei se isso vai ser possível, mas tem vários ideais que nós ainda não conseguimos, não é verdade? Mas esse é um dos ideais. E como fazer isso? Sem lutar contra a tecnologia. Há algumas questões que são postas. Uma delas é a questão da transparência, de que se faria-se referência, os sistemas deveriam referenciar todas as fontes de informação que utilizaram na construção daquele conteúdo. Mas isso não é possível quando você faz um scrape da internet, porque você não utilizou necessariamente um conjunto de referências que nós utilizamos, até pela nossa capacidade de fazer referências, né? Então, haverá um conjunto de referências não integrado que não está diretamente projetado ali. Então, eu não sei se simples, a não ser que seja algo que foi feito, por exemplo, eu fiz exclusivamente sobre o New York Times, The Atlantic, ou todos aqueles que já licenciaram, fecharam acordo com a OpenAI. Mas, no geral, não é possível. Outro aspecto, a extração e o treinamento, e aí nós estamos falando do treinamento dos sistemas. O treinamento do sistema, quando feito, ele é feito com texto. Afinal de contas, os bots vão produzir textos. O de imagem é feito com imagens e assim por diante. Mas nem toda IA que produz conteúdo textual está, de fato, produzindo ou conteúdo pseudo-jornalístico ou conteúdo pseudo-literário. Muitas vezes são só os chatbots, bots que respondem aquelas questões muito básicas, muito banais ali, enfim, quer comprando isso, não está comprando aquilo e assim por diante, né? Então, esses concorrem com a indústria cultural? Não, eles não concorrem com a indústria cultural. Então, há dois focos na regulação. Um é nesse do treinamento, que eu acho que é um foco equivocado. Por quê? Porque esse treinamento ele vai servir para milhões de coisas, não necessariamente aquelas que irão afetar aquela indústria específica, seja da fotografia, do audiovisual, da música, do jornalismo, da edição literária. No entanto, se nós mudarmos o nosso foco para o output, que são os produtos, aí nós podemos, de fato, buscar uma regulação e uma compensação e a criação de uma forma de pagamento para que possamos ter essa remuneração justa para essa indústria cultural, e eu não digo só a indústria, mas principalmente os trabalhadores das indústrias culturais, para que essas atividades possam continuar a ser feitas. Então, eu creio que o ideal é o deslocamento do foco da discussão, a busca por remuneração, a partir dos outputs. Qual é o produto que esse sistema de IA está trazendo e resultando? Qual é o impacto? Qual indústria ele está impactando? A partir desse momento, a gente consegue visualizar uma maneira justa de não impedir o desenvolvimento tecnológico, mas sim obter uma remuneração que assegure a continuidade daquelas atividades que são essenciais até para um sistema democrático, enfim, para uma sociedade saudável, um pouco mais saudável socialmente. Tá? Então, assim, para não dar continuidade, que já viu que o tema de AI e direitos autorais pode ficar lá horas sobre isso, sem nenhuma solução, só trazendo problemas, mas soluções. Mas uma das soluções possíveis é essa transferência do foco do debate para os outputs. A partir do momento que esse sistema produz resultados e que, parados a notícias, e não faz o link porque não leva o tráfego para aquele site, porque esse é um problema de agora da IA, não era um problema anteriormente, que você conseguia, enfim, você tinha a manchete, se você quisesse, você clicava lá. Agora, eles precisam e podem, ao produzir esse conteúdo, mostrar as principais referências, ou ao menos indicar caminhos
fazer o link para os locais onde essa informação pode ser melhor entendida, elaborada e assim por diante. É possível tecnicamente fazer isso, mas a gente tem que mudar o foco, e até agora o debate no Brasil, e eu tenho acompanhado no debate do PL, ele está focado excessivamente no treinamento e não no resultado do resultado que esses sistemas de IA vão trazer, porque é no resultado que o problema está. O problema não está no treinamento, o problema está no que eles produzem. E como eles produzem, o efeito que eles produzem terá na indústria. Se nós não mudarmos o foco, elas vão continuar sendo desenvolvidas, isso vai continuar crescendo, e nós ainda estaremos discutindo o treinamento, quando o sistema já está colocado no ar. Tá? Então, o que eu queria trazer é um pouco disso, desses problemas novos que nós temos diante, e alguns caminhos para podermos encaminhá-los. Então é isso, gente. Obrigado. Se eu ficar falando mais, acaba a hora, e a gente não tem nenhum diálogo, nem perguntas aí, nem um debate. Não, professor, não tem problema. É interessante, né, quando o senhor trouxe todo esse histórico, né, de quando o homem começou, de fato, a pensar, né, em plágio, em direito autoral, etc., etc. e tal. O que o senhor pensa com relação a alguns jornalistas, às vezes, que fazem uso da inteligência artificial para produzir todo o texto? Isso é o mesmo problema que a gente tem na academia, tá? Que é justamente, e não só na academia, mas também nas artes, porque, por exemplo, o FNT, o NFT, Non-Fungible Tokens, lembra que teve uns 4 anos atrás, era um grande hype, vai salvar a indústria cultural e etc. O que aconteceu com ele? Várias pessoas começaram a produzir material por IA e registrar como de sua autoria. Várias fotos. Daí o NFT perdeu também um pouco do seu valor por conta disso. Era para ser algo não fungível, teve um volume muito grande e claramente não eram produzidos por humanos. Isso foi detectado pela quantidade de registro, até porque ninguém ia conseguir fazer aquela quantidade naquele pequeno volume de tempo. Então, enfim, de novo, o problema não é a tecnologia, são as pessoas. Né? É quem vai fazer o uso daquela tecnologia e assim por diante. Não sei se haverá como impedir que isso aconteça, que alguém não produza algo, que alguém faça um prompt, venha um relato e diga que é seu. Isso acontece também nas escolas, universidades e assim por diante, vai acontecer ainda mais. A questão é, o texto tem qualidade suficiente para ser publicado? Eu acredito que as IAs vão conseguir produzir textos de equivalência que possam, não textos literários, mas, por enquanto, sei lá, descrição de jogo de futebol. Aconteceu isso em tal minuto, foi gol, teve cartão amarelo, isso. São textos descritivos de um fato, apenas meramente descritivos, sem reflexões. Isso vai ser possível ser produzido por IA. E aí vem uma questão ética, que é, justamente, aí a gente precisa confiar, vai ter, não sei como que a gente vai fazer, mas vai precisar confiar na pessoa de que a pessoa produziu ou ela produziu substancialmente o texto. Porque eu não vejo problema e não tem como nós queremos impedir que as pessoas usem o sistema de IA até para criar o primeiro rascunho, até para fazer uma pequena elaboração, para buscar sinônimos e assim por diante, melhorar o texto e assim por diante. A questão é, quanto foi a sua participação naquilo e quanto foi uma simples participação por IA? Quanto foi só o sistema, você só fez o prompt? Essa é uma grande questão e ela fica muito por hora. Nós não temos sistemas ainda, mas já teremos em breve que identifiquem. Isso aqui foi AI made ou human made. Eu acho que nós teremos essa... Já tem alguns deles permitem que você diga, isso foi produzido por IA. Mas não tem um que ainda detecte que esse aqui foi produzido por IA. Tá? Nem os sistemas estão dispostos a produzir algo que tem uma marca d'água dizendo, isso aqui é de IA. Tá? Eles poderiam. Essa é uma exigência que poderia ser feita. Por exemplo, o sistema de IA generativa, eles devem, ao produzir qualquer coisa, deixar claro, de alguma forma, intrinsecamente, digitalmente, como uma marca d'água, que aquilo é produzido por IA. Não acho que isso vai impedir das pessoas consumirem esse conteúdo. Seja fotografia, pintura, música ou assim por diante.
mas isso vai permitir que eu saiba, e essa faz parte da transparência, o que eu estou consumindo. Isso aqui foi feito por uma pessoa, isso aqui foi feito por um sistema de IA e assim por diante. Porque vai haver a concorrência entre aquilo que é produzido por IA e aquilo que é produzido por seres humanos de maneira profissional e por seres humanos de maneira amadora. Esses dois outros nós já temos a concorrência. Agora nós vamos ver com o sistema de IA. Eu não creio que isso vai ser um elemento que a gente vai poder impedir, mas nós temos que descobrir maneiras técnicas para impedir que essa apropriação, ou seja, a atribuição de uma autoria humana para algo que não foi produzido por autoria humana. E eu acho que o caminho para isso é tecnológico. Eu não consigo ver de outra maneira. E, obviamente, a gente contar com a ética das pessoas, mas nós já sabemos que isso não é algo que nós podemos colocar todas as nossas fichas, ou devemos colocar nem a maioria das nossas fichas nisso, né? Porque nós já vimos que isso não funciona por aí. Tá? Então, eu vejo que o problema é tecnológico e eu acho que nós somos capazes de exigir das empresas que estão produzindo esses sistemas que, ao lançar, já tenham isso, que isso esteja incorporado entre seus sistemas, porque isso é possível de ser feito tecnicamente. Tá? A gente teve um lab na ANER justamente sobre inteligência artificial e a gente percebeu no lab, nas aulas que eu participei, que você cria esse ser de uma forma que ele começa a pensar até melhor que você, dependendo se você treinar ele bem treinado, né? E você começa a construir e vai treinando essa inteligência artificial e que em determinado momento ela escreve um artigo como se você estivesse escrevendo. E aí, qual é o futuro do jornalista, então? É uma pergunta: qual é o futuro dos professores, dos jornalistas, dos músicos, dos advogados e assim por diante. Qual vai ser o nosso novo papel? Eu acho, primeira coisa que eu queria só fazer uma pequena correção, Regina. Eu acho muito importante a gente não se referir, a gente nos treinarmos a não nos referirmos a IA como um ser. Não é. É só uma tecnologia. E eu acho que nós todos caímos nisso facilmente, e eu acho que isso vai piorar na medida que elas ficam humanizadas. Professora, às vezes eu tenho medo, eu olho e penso que é ser, viu? E a outra questão é que eles não criam, eles não produzem. Fazem combinações estatísticas. Tanto é que eles alucinam. Tanto é que tem as coisas mais bizarras que vêm dali, as conexões, e o mais dificultoso é que essa é uma tecnologia que ela é convincente. Uhum. O texto que ela produz é convincente. E na medida que essa interface for ficando mais humanizada, há mais chances das pessoas projetarem nesse sistema emoções e sentimentos e perspectivas que nós até hoje direcionamos às pessoas. Não, também aos pets. Hoje já se direciona isso também, essa afeição aos pets. Vai acontecer também com sistemas de IA, e a gente já vê isso um pouco acontecendo. A Alexia é um pequeno indício do que é bem rudimentar do que pode vir a ser. Tá? Então, nós vamos ter que nos reinventar com o uso dessa nova tecnologia. Tá? Como nós todos, como professores, jornalistas, editores, quaisquer que sejam, vamos ter que nos reinventar e criar esse espaço de human-made, feito por pessoas. Tá? Vamos ter que lutar por esse espaço. Então, uma das maneiras de lutar é tratar a tecnologia como tecnologia. Até porque um dos riscos para os jornalistas, músicos, roteiristas e tudo mais vem das próprias empresas de cultura, não necessariamente das grandes techs. Elas produzem aqueles instrumentos, aquela tecnologia. E aí, para lembrar isso, por isso que esse pacto é um pacto que ultrapassa as categorias em si. Não é só proteger o autor, ou o jornalista, ou o músico, ou só a indústria, frente às techs. É como que nós protegemos essa humanidade. Eu acho que a questão da IA nos traz isso. Como a gente protege esse papel da humanidade? E isso, por que eu digo isso? Por dois motivos. Um, a greve de Hollywood, que alguns, certamente vocês ouviram falar, não sei o quanto vocês acompanharam, mas eu acompanhei detalhadamente. Ela foi direcionada aos grandes estúdios de Hollywood, da Motion Picture Association. Por quê? E eles continuam fazendo isso, porque se você é um extra, você tem que, ao assinar e ao ser contratado,
você faz o scanner do seu corpo inteiro. Então, quer dizer, você está sendo contratado como este para você ceder, na verdade, um direito, não da sua imagem, porque eles não vão usar a sua imagem, mas eles vão usar essa composição de um monte de imagem para criar essas figuras dos extras, e esses extras vão perder esse espaço. Tá? E a Warner, já antes do ChatGPT, já tinha contratado sistemas de IA que produziam um álbum inteiro, sem autor, sem intérprete e assim por diante. No entanto, o produtor fonográfico tinha ali o seu dinheiro como tal. Quase todas as músicas de lo-fi, de meditação, de dormir, etc., que nós ouvimos, quem ouve, são produzidas por IA, já atualmente. Há um ganho para aquela empresa específica. Então, eu acho que o problema, e aí, de novo, eu acho que o problema está mal direcionado, como se o problema fossem só as Big Techs. Eu acho que, como eles são desenvolvedores, eles têm uma outra responsabilidade de identificar aquele conteúdo, blá, 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 e assim por diante. As fontes, direcionar as fontes. É uma certa responsabilidade. Mas nós temos uma responsabilidade como sociedade de qual é esse papel da humanidade. Porque a indústria só vai sobreviver com esse papel da humanidade. Então, é uma discussão que ela ultrapassa os interesses setoriais ou de categorias específicas. E se nós não... Uma das questões é que nós estamos vindo, a nossa história é justamente pensar a partir dessas categorias. E hoje a gente precisa... O desafio é grande, a gente precisa ir além dessas categorias. Ou seja, não é o pensar o jornalista enquanto jornalista e a empresa de comunicação enquanto empresa de comunicação. Todas elas são impactadas de diferente maneira, e essa nova composição, e aí não é só isso não, porque o editor não é só o jornalista, o editor também vai perder, o revisor e assim por diante, pode perder esse espaço para os sistemas de IA. Todas as atividades humanas virão a ser impactadas, e o impacto que elas terão vai depender daquilo que nós negociamos enquanto sociedade politicamente. Tá? Então, ou seja, o medo, o problema é maior e ele afeta um conjunto muito maior. Ele nos obriga a repensar o nosso papel, enquanto ser humano, enquanto criador, enquanto agente e assim por diante. Tá? Eu não acho... Aí, uma boa notícia, para dar uma boa notícia, aí, pelo menos, diante desse cenário tão pessimista. Os modelos de IA só podem ser treinados com conteúdo feito por humanos. Por quê? Eles colapsam. Se eu faço um treinamento, eu fiz o treinamento ChatGPT, aí agora ele a nova versão vai ser treinada com... E esse é um grande problema. As próprias empresas de tech estão vendo esse problema. Com a invasão de conteúdo produzido por IA na rede, o que eles fazem? Eles vão na rede e eles captam, fazem um scrape de todo o conteúdo. Na medida que os novos sistemas de IA são treinados com base de obras, produtos sintéticos que foram feitos por outras IAs, eles não conseguem mais reproduzi-los, eles colapsam depois da segunda geração. E isso é uma boa coisa, isso é um alento para o ser humano. Opa! E aí, se vocês notarem, eu comecei a fazer essa... Não chega a ser ainda uma pesquisa, mas é uma investigação que aconteceu. Vou dar esse exemplo. Eu recebi uma coisa, tem vaga para produzir conteúdo para treinar IA. Aí eu fui futucar, eu falei, vou olhar essa vaga, me mande mais vagas como essa. Enxurrada de coisas nesse sentido. Ou seja, uma contratação de jornalistas, de escritores, de músicos e assim por diante, que vão produzir textos humanos para fins de treinamento de IA. Então, nós já estamos vendo também um outro tipo de profissão começando a surgir. E com muita demanda dessas vagas. Eu não vi ainda o salário qual é, tá? Não cheguei a esse ponto. Eu só vi que tem um monte dessas vagas e um monte de demanda e requisição. Então, há um deslocamento, está havendo e vai continuar havendo, mas ele não é só de destruição. E, portanto, o problema, de novo, volta a ele, não é a IA. São as pessoas que vão fazer uso e tomar decisões a respeito da IA. Porque ela está aí, ela veio para ficar. E aí eu te digo que a nossa sorte enquanto humana é que elas não podem, pelo menos não por enquanto, ser treinadas com obras feitas por outras IAs. Eu acho que isso foi um alívio, porque essa conclusão não tem 3 meses. Isso aí, os primeiros estudos comprovando isso. Então, isso aí também já é um alento.
nesse sentido. Professor, eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que não, porque acho que o senhor foi bem claro em tudo que o senhor colocou. Enfim, professor, eu quero agradecer demais a sua presença, foi de grande valia, eu acho que a gente tem que provocar, e eu acho que as discussões têm que acontecer sempre, né? Eu já aprendi uma coisa boa, não é mais ser agora, é tecnologia. Vou falar dessa tecnologia o tempo todo, mas enfim. Ela vai estar presente na nossa vida, assim como a internet. Muitos de vocês já têm o tempo suficiente para ser vivido naquela época que a gente entrava na internet. Lembra que existia um tempo, existia um mundo analógico, agora eu vou entrar na internet. Lembra o Mandic? Lembra o Mandic? A IA vai ser exatamente como os aplicativos que a gente usa. Então, a gente precisa ser capaz de dominá-las. Aí, o lado ruim é que a gente tem gente que não consegue entender a mensagem do WhatsApp, né? Aí vai ficar mais difícil. Aí tem um outro problema aí, mas aí é uma questão da humanidade. É verdade. Aí é outra coisa, é verdade. Eu quero agradecer demais, professor. Tenho certeza que o senhor vai ser convidado novamente para a gente ver como é que vai estar, como vai estar essa evolução dessa tecnologia, né? E os novos passos. O Cido está começando a fazer um trabalho com a gente aqui na Nero, o Cido Coelho, justamente de um manual de boas práticas de inteligência artificial para o jornalismo, que eu acho que é muito importante. Né? A gente até vai falar com o senhor, viu? Se o senhor quiser dar uns pitacos. Claro, não, vai ser um prazer. E eu acho que tem muitas discussões sobre remuneração, como que deve se dar essa remuneração, como que deve se dar esse labeling, quer dizer, coisa dos produtos por IA. Eu acho que tem muitas questões aí que podem e devem ser enfrentadas. O que não pode é nem a gente reificar a IA, nem ignorá-la, como se ela estivesse por baixo do tapete. Justamente. Já que existe, vamos conhecê-la. Já que existe, vamos conhecê-la, não é verdade? E o problema não é a IA, são as pessoas. Tá? É verdade, o problema não é a IA, são as pessoas. Tá certo. Tá professor, foi um prazer, então, vai ser um prazer colaborar com vocês. Gente. Eu agradeço demais, e em nome da ANER eu quero agradecer, em nome dos associados, de todos os presentes. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para todo mundo. Professor, doutor Alan Rocha de Souza, meu grande agradecimento ao senhor, e até uma próxima vez. Eu vou aproveitar antes do final e vou fazer uma propagandazinha. O Instituto, dá uma olhada no site do Instituto, Instituto Brasileiro de Direitos Autorais, é ibdautoral.org.br. Ali tem um estudo que eu fiz sobre esse projeto de lei, e a gente ali está trabalhando muito nessa questão de IA agora, né? Eu trabalho com direito autoral e agora direito autoral é IA. Então, esse é o ponto. Então, dali vocês também podem acompanhar alguma dessas coisas. Pode deixar que a Márcia vai colocar vai falar do Instituto na nossa newsletter. Pode deixar. Viu? Eu já botei ali o link ali. Tá bom? Um grande abraço para vocês, foi um prazer e estou à disposição. Obrigada, professor. Um grande abraço. Vamos enfrentar juntos isso aí. Exatamente. Tchau.